Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje o tema é daqueles que mexem com a história. Karl Marx. Temos aqui um resumo bem denso sobre o pensamento dele e a ideia do comunismo. Oi, pois é, um tema complexo. E a nossa missão aqui é tentar entender, sabe? A crítica que o Marx fez ao capitalismo lá atrás na época da Revolução Industrial e como isso tudo desembocou no projeto comunista que, bom, marcou o século XX inteiro. As fontes que a gente tem detalham a vida dele, as ideias principais e o legado, né? Que não é nada simples. Vamos lá, então? E vamos. Para entender o Marx, que viveu ali entre 1818 e 1883, a gente precisa, sim, voltar para o tempo dele mesmo. A Revolução Industrial estava mudando tudo, as cidades crescendo muito rápido, condições de trabalho nas fábricas muitas vezes brutais para o proletariado e, ao mesmo tempo, uma riqueza nunca vista para a burguesia. O Marx olhou para isso e viu mais que injustiça, ele viu um sistema funcionando, sabe? Com regras próprias de exploração. E essa percepção transformou ele, né? De um jovem filósofo mais idealista, na linha do Hegel, para um crítico bem materialista. Parece que ver de perto a pobreza, a censura, quando ele era jornalista, isso convenceu de que o mundo material, as condições de vida, é que moldam as ideias, e não o contrário. E a parceria com o Friedrich Engels foi chave nisso tudo, certo? Essencial. O Engels conhecia a indústria por dentro, lá de Manchester, e ainda ajudou financeiramente, foi crucial. Eles escreveram juntos textos importantíssimos, tipo A Ideologia Alemã e, claro, o Manifesto Comunista. Olha, sem o Engels, até o Capital, que é a grande obra do Marx, talvez não fosse como a gente conhece hoje. Ele editou os volumes depois que o Marx morreu, com base nos manuscritos. Faz sentido. E o centro da análise do Marx é o tal do materialismo histórico, né? Aquela ideia de que a base econômica, ou seja, como a gente produz as coisas, as relações de trabalho, isso determina a política, a cultura, o que ele chamou de superestrutura. Uhum. E que a história anda pela luta de classes. No caso do capitalismo, a briga entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que só tem a força de trabalho para vender. Exatamente. E o que move essa luta, economicamente falando, segundo Marx, é a mais-valia. Aí que está o pulo do gato da exploração para ele. O trabalhador vende a força de trabalho, ok? Mas o valor que ele produz trabalhando é maior do que o salário que ele recebe. Esse extra, esse trabalho que não é pago, é a mais-valia. É daí que vem o lucro do capitalista. E é interessante como ele detalha como aumentar isso. Ou esticando o dia de trabalho, a mais-valia absoluta, ou fazendo o trabalho render mais no mesmo tempo, com tecnologia, organização, a mais-valia relativa. E o resultado humano disso tudo é o que ele chamou de alienação. E não é só não gostar do trabalho, é mais profundo. É tipo o trabalhador se sentir estranho ao produto que ele mesmo fez, ao próprio ato de trabalhar, que vira algo forçado, não criativo. É se sentir separado da própria essência humana. E até dos colegas, que acabam virando concorrentes, né? Uma ideia que, nossa, ainda ecoa muito hoje. Muito. E tem também o fetichismo da mercadoria. É um conceito um pouco mais abstrato, talvez. Mas a ideia é que, no capitalismo, as relações entre as pessoas acabam aparecendo como se fossem relações entre coisas, entre mercadorias, dinheiro. Isso meio que esconde a exploração que está por baixo. O capital, então, não é só dinheiro ou máquina. É essa relação social toda, baseada em tirar a mais-valia. E essa análise toda não era só para ficar na universidade, né? Tinha um objetivo bem prático. O Manifesto Comunista lá de 1848 foi um chamado mesmo, para a revolução. A ideia era que o próprio capitalismo criava quem ia derrubá-lo, o proletariado organizado. Sim, daí a famosa frase, proletários de todos os países univos, um chamado à ação global. E como seria essa transição? Ele falava de uma fase socialista? Isso, com a controversa ditadura do proletariado. Mas aqui é muito importante entender o que ele queria dizer, né?
Para Marx, não era um regime de partido único, autoritário, como a gente viu em alguns lugares. Era o domínio político da maioria, da classe trabalhadora, para conseguir abolir a propriedade privada dos meios de produção e, com o tempo, acabar com as classes sociais. O objetivo final seria até o Estado definhar, desaparecer, por não ter mais função de oprimir uma classe pela outra. Uma visão bem diferente do que aconteceu na prática em muitos casos. Exato. O que nos leva a pensar nessa distância entre a teoria e a prática histórica, né? O que veio depois no século XX. Mas o objetivo final mesmo, o comunismo, seria uma sociedade, assim, radicalmente diferente. Sem classes, sem Estado, sem dinheiro. Sim, onde a produção seria voltada para as necessidades de todos. Aquela ideia de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. E o trabalho deixaria de ser essa coisa alienada para virar uma expressão da vida, algo livre, uma utopia talvez. Mas era o horizonte. E aí entram as adaptações, como o marxismo-leninismo. Isso. O Lenin trouxe a ideia do partido de vanguarda para liderar a revolução, como aconteceu na Rússia em 1917, e analisou o imperialismo como uma nova fase do capitalismo. Essa corrente teve um impacto gigantesco no mundo todo, né? Mas também ficou muito ligada a regimes que foram, totalitários. As fontes que a gente consultou reforçam isso. É preciso distinguir uma análise do Marx, a crítica dele, das implementações históricas que usaram o nome dele, muitas vezes de forma trágica. Então, para a gente ir fechando, qual o balanço que fica? O mergulho mostra o Marx como um pensador que realmente dissecou o capitalismo, ele identificou mecanismos de exploração, de alienação, que ele via como parte do sistema mesmo, e propôs uma mudança total. O legado é super complexo, paradoxal mesmo. A sociedade comunista que ele imaginou não aconteceu como ele previu, e os regimes que tentaram seguir esse caminho tiveram histórias muito problemáticas, para dizer o mínimo, mas, por outro lado, as ferramentas de análise que ele criou para pensar sobre capital, desigualdade, poder, ideologia, a própria alienação, elas continuam muito vivas, sabe? São usadas até hoje para a gente tentar entender o capitalismo atual, as crises, as contradições. Parece que a crítica dele foi mais duradoura que a solução que ele propôs. Fica então a reflexão final inspirada aqui no material. Será que a análise que o Marx fez lá no século XIX sobre aquele capitalismo industrial ainda ajuda a gente a entender os desafios de hoje? Fenômenos como, uberização do trabalho, inteligência artificial, a crise do clima. Será que olhar para isso com as lentes da crítica marxista original ainda traz alguma luz? Fica aí para a gente pensar.